Olá, estamos aqui, Retiro 2026, esse quadro que é tão legal, onde estamos depois do altar com o pastor de hoje, Vinícius God. Tudo bem? Glória a Deus. Tudo bem, graças a Deus, graça e paz. Graça e paz, pastor. Estamos aqui para fazer algumas perguntas para você, porque estamos diante depois do altar em um culto maravilhoso, onde a presença de Deus foi sentida, tudo que aconteceu. Nós tivemos aqui a graça de receber a palavra que Deus ministrou primeiro no seu coração e também chegou até nós, onde você falou sobre visão, comportamento e destino. Eu queria saber em duas perguntas. A primeira sobre a palavra e depois sobre como que a gente aplica essa palavra nos dias de hoje. Primeiro, a palavra, visão, comportamento e destino. Essas três coisas caminham junto. O que você poderia falar de um resumo, assim, em pouco tempo, um resumo do que a gente poderia aplicar a palavra, de como que você traz essa palavra para nós hoje? Eu acho que o resumo disso é visão, comportamento e destino. Deus colocou essa palavra no meu coração e eu compartilhei isso com muita alegria aqui no Retiro, porque são três coisas que essa tríade, né, é aquilo que determina o que nós faremos e o que nós seremos na nossa vida. Visão, comportamento e destino. E essa síntese dessas três ações, em primeiro a visão, tudo depende do ponto de vista. Aquilo que você enxerga é tão importante quanto aquilo que você faz. Comportamento, a maneira que você se porta diante daquilo que você vê. E destino, o fim para o qual você foi destinado. E é para isso que você recebeu a visão e mantém o comportamento. Então, acho que essa é a síntese que a gente faz dessas três ações, posso dizer aí, desses três prismas aí que a gente pode nortear esse caminho. Eu acho muito importante as pessoas atentarem para isso, porque primeiro a gente precisa olhar com os olhos da fé, com os olhos de Deus. A gente precisa se comportar como a palavra de Deus nos adverte, nos ordena, nos instrui. E a gente precisa entender qual é o nosso destino. Eu acho que se a gente fizer isso, a fórmula tende a dar certo. Amém. Você pregou baseado em Mateus capítulo 6, 22, 23, onde Jesus fala que os olhos são a candeia do corpo. E aí, a gente precisa ter luz e tudo mais. Hoje, qual o maior desafio? Eu vejo que nós estamos numa sociedade que é muito visual. E a gente se adequa muito àquilo que a gente está vendo, e muitas vezes os nossos olhos podem estar enganados, como você mesmo disse. Qual o maior desafio para o cristão hoje para vencer essa barreira do visual e poder crer na palavra que o Senhor Jesus falou para nós, e a gente poder vencer aquilo que a gente está vendo e muitas vezes não é favorável, não é uma situação favorável? Qual o maior desafio hoje do cristão? Como que ele pode vencer isso, essa visão daquilo que ele está vendo? Eu acho que o maior desafio, pastor Rafael, é ver, utilizar a visão espiritual no tempo, na hora, nas circunstâncias cabíveis, certas. Mas acima, eu não sei se eu posso classificar isso como um desafio. Bom, claro, a vida em si é um desafio, mas eu acho que a maior dificuldade, vou nomenclar assim, eu acho que a maior dificuldade que a gente tem hoje em dia é não dar tanta importância para aquilo que se vê. Eu acho que a gente vê muita coisa e nem tudo é exatamente o que se vê. Por exemplo, a gente tem dificuldades que a gente está vendo aquilo ali, a gente acaba transformando aquela dificuldade, aquela luta, aquele problema, como eu posso dizer, aquela provação num verdadeiro monstro, num gigante na nossa vida, e às vezes aquilo não é bem aquilo tudo, não é aquela tragédia toda. Você citou até o exemplo de Davi, né? Exatamente. Então, assim, Davi, quando ele vê o gigante, ele se lembra do leão e do urso. Então ele olha, na ótica dele, ele olha para aquela circunstância e ele acredita que Deus vai solucionar aquilo, como já solucionou o problema do leão e do urso. Então eu acho que o maior desafio hoje em dia é ver com os olhos de vencedor. É alguém que olha para o problema e enxerga no problema uma possibilidade de crescer, uma possibilidade de dar um upgrade na sua vida. Não dizer assim, esse problema vai me matar, essa provação vai me vencer, isso aí vai me arrebentar. Não, é uma pessoa que olha para aquele problema e fala, isso aí vai me promover. Eu vou ser promovido por esse problema.
É igual um colega de ministério falou uma coisa para mim que eu nunca mais esqueci. Ele já dorme no Senhor. Ele disse que quando Jesus olhava para Pedro, pensava assim, né? Claro, uma conjectura dele. Isso aí vai me dar trabalho. Olhava para Tomé e falava, esse cara não tem fé. Olhava para João e falava assim, amoroso, mas meio complicado. Mas quando ele olhava para Judas, ele dizia assim, esse aí vai me promover. E todo mundo, quando olha para Judas como traidor, como alguém que quis apunhalar Jesus. Mas para Jesus, ele foi o homem que promoveu Jesus, assim como Golias foi quem promoveu Davi. Davi só é Davi porque um dia ele enfrentou um Golias. Eu acho que é isso. A dificuldade, às vezes, de olhar para o problema nos paralisa. E a gente não pode paralisar, a gente tem que continuar lutando. Amém. E se você quiser saber mais como ter essa visão transformada, acesse aí no canal da Easy Bangu, veja a mensagem completa. O pastorzão aqui foi muito usado por Deus, foi uma bênção. Espero que tenha sido uma bênção para você, essa entrevista e tudo que tem acontecido nesse canal. Estamos aqui depois do altar, tem sido uma bênção e eu desejo uma boa noite para vocês, que Deus abençoe a todos. Tchau, tchau. Deus abençoe.